ver quem está na casa pela primeira vez. Está ninguém? Muito bem. Então vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, para darmos início ao nosso trabalho, cujo título é O Banquete dos Publicanos. E é um comentário de Emmanuel, um excerto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 11. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Emmanuel comenta: de maneira geral, a comunidade cristã, nos seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime das suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores, partilhava a ceia com os discípulos, num dia de alta vibração religiosa, mas comungara ao júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência da sua alimentação espiritual nos trabalhos da sua vinha e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo, a situação está pronto a atender. Em qualquer tempo e situação está pronto a atender as almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Unamos os nossos pensamentos neste momento tão particular como é a disposição em que nos colocamos para dirigirmos o nosso pensamento a Jesus e a Deus, nosso Pai, em oração singela. Na tela mental colocamos a figura excelsa de Jesus, que nos envolve, irradiando o melhor de si, planificando o ambiente em vibrações de paz, de serenidade, de alegria íntima e de conforto espiritual. Pai de infinita misericórdia, eis-nos diante de vós, unidos em pensamento e de sentimentos entrelaçados, vibrando, iluminando um momento tão especial como é este em que nos dispomos a orar, a escutar-vos a voz íntima, em espírito de gratidão pela oportunidade da vida. Apesar das vicissitudes a que somos chamados a viver, sentimos-nos jubilosos pelo vosso amor e pela vossa misericórdia. Ilumina os nossos bons propósitos. Apesar das nossas limitações, sentimos-te na intimidade da alma, vibrante, atuante,
na intimidade da consciência. Eis-nos, pois, Senhor, rogando por todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Lembramos aqueles que nos são caros, os nossos afetos, encarnados ou desencarnados, necessitados do nosso fraternal abraço, solidário e amoroso. Deixa, Senhor, rogar-te ainda pelos mais frágeis, as crianças, os jovens, os idosos, para que os acompanhes, fortalecendo-lhes o ânimo e a coragem de viver, já que todos jornadeamos pela vida em busca do caminho que nos conduz à felicidade, à paz. Para este espaço, Senhor, para esta Assembleia que se reparte entre os dois planos da vida, pedimos as vossas bênçãos, cantando glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Este é um momento de intimidade convosco, Senhor. E por isso nos sentimos confortavelmente felizes para refletirmos sobre a mensagem dos Espíritos neste período da vida humana, para que não nos falte a coragem, o ânimo e a alegria de viver. Ampara-nos, pois, Senhor. Muito obrigado. Nós hoje temos esta mensagem introdutória de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, que nos diz o seguinte: em qualquer circunstância, mantém a tua confiança em Deus, que rege o universo e guarda a tua vida. Nunca te revoltes, seja qual for o problema que te surpreenda. Procurarmos ser positivos e acreditando na misericórdia divina, no seu amor infinito, de como estamos integrados na vida e na dinâmica da vida para alcançarmos os planos que nos aguardam de felicidade, de saúde, de plenitude. É o desígnio de vida a que estamos destinados. E, portanto, esse deve ser o nosso foco. Nesta fase em que nos encontramos, é ainda tocada por experiências rudes, difíceis, que nos atormentam tantas vezes, mas a doutrina espírita explica, os espíritos explicam que através do mecanismo das reencarnações nós somos herdeiros de nós mesmos, portanto, vivemos hoje o resultado das nossas vidas passadas, quer para o bem, quer para o menos bom. Portanto, somos nós os edificadores da nossa vida. E se pretendemos que o futuro, nas próximas, quando formos chamados às novas oportunidades de vida na Terra, façamos já hoje aquilo que nos compete, no sentido de melhorarmos já, se não o presente, também o futuro, para que não sejamos refratários diante da lei e não venhamos a vivenciar as mesmas experiências difíceis. Então nós hoje vamos entrar, ou vamos retomar o livro dos médiuns, que é o segundo livro editado da codificação espírita, dos 5, este é o segundo, e é aquele que contém as orientações de caráter científico em que a doutrina pesquisa aquilo que é o mundo para além da matéria e a relação entre os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. E, portanto, é uma obra que esclarece esse mecanismo, essa dinâmica e, simultaneamente, orienta. Então, desta feita, nós vamos tratar do capítulo 25º, cujo tema é, em torno, parte dele,
das evocações. Portanto, para compreendermos melhor, no capítulo das evocações já se falou das considerações gerais, espíritos que podem evocar, linguagem que se deve usar com os espíritos, unidade das evocações particulares. Hoje falaremos das questões sobre as evocações, não terminaremos este item. Evocações dos animais, evocação das pessoas vivas e telegrafia humana. Portanto, vamos às evocações. O que significa a palavra evocar? No dicionário da Porto Editora, chamar ou convocar, sobretudo, entidades de cariz sobrenatural, para que apareça. Portanto, evocar os espíritos. Clamar pela sua presença para qualquer intercâmbio que se pretenda, diálogo, tornar presente por meio da recordação, imaginação, etc. Trazer à mente por associação de ideias e chamar a si, no direito, portanto jurídico, chamar a si o conhecimento de uma causa de uma demanda. É o que o dicionário da Porta Editora se reporta à evocação. Portanto, como percebemos aqui, é uma questão que não se afunila e não se detém tão somente na doutrina espírita, mas que é de maior amplitude, já que as faculdades mediúnicas não são apanágio dos espíritas, não surgiu com a doutrina espírita, ela faz parte da natureza humana, é uma faculdade espiritual que se manifesta em todas as pessoas, já que ela é transversal à humanidade, porque todos somos médiuns e todos intercambiamos com os espíritos, mas Kardec classificou como médiuns aqueles que apresentam faculdades mais evidentes. A faculdade que é mais comum e transversal a toda a criatura humana é a intuição. Portanto, pelo pensamento, nós podemos também evocar, quando nas nossas orações nós pedimos a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, dos anjos que nos tutelam, dos nossos familiares, estamos a evocá-los. E o pensamento, que é uma força poderosa, projeta-se no espaço e vai ao encontro daqueles a quem evocamos pedindo ajuda. E umas vezes somos atendidos, outras nem por isso. Mas isso não significa que estejamos desamparados pela misericórdia, pelo amor divino. Portanto, a faculdade mediúnica é uma faculdade inerente à criatura humana. Portanto, a doutrina espírita trata da faculdade mediúnica porque aqui estamos nós, espíritos, encarnados e desencarnados, em torno desta doutrina, mas, fora disso, noutros círculos religiosos ou fora da religião, a mediunidade continua vibrante e atuante. Portanto, não há qualquer relação direta entre a faculdade mediúnica e as religiões. Ela transcende todos esses detalhes que são questões de natureza cultural, que são de natureza religiosa, intelectual, e, portanto, há ocorrências que remontam aos primórdios da humanidade. Portanto, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, as evocações, se quisermos, estiveram sempre presentes na vida da criatura humana. Contudo, a doutrina espírita dá-lhe um outro alcance, um outro elan, porque explica qual é o fim superior, e enobrece a relação com os espíritos durante este intercâmbio. Portanto, não é uma faculdade para satisfação dos nossos caprichos, das nossas, enfim, das nossas estultícias, dos nossos desejos mais comuns, mas tem um caráter superior e nobre. E vamos tratar disso mais adiante. Portanto, na questão 282, o primeiro tema, a primeira questão que coloca, ou melhor, no item 282, a primeira questão que Kardec coloca aos espíritos é: pode alguém, sem ser médio, evocar os espíritos? Portanto, a desmistificar e a extrapolar
esta questão de serem só os médiuns que podem evocar os espíritos. Como já explicamos anteriormente, a mediunidade transcende o nosso círculo mais íntimo, a nossa vontade. Ela estende-se por toda a humanidade. E, portanto, se nós, eventualmente, portadores dessas faculdades, não vamos querer, de forma alguma, deter a exclusividade da relação com os espíritos. E então, os espíritos respondem a Kardec: toda a gente pode evocar os espíritos. E se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de escutar. Portanto, o facto de não estarem presentes os espíritos, não se manifestarem diretamente os espíritos que eventualmente venhamos a evocar, o nosso anjo da guarda, os nossos familiares já desencarnados. Portanto, isso não significa que eles não estejam preocupados, não estejam solidários, não sintam o chamamento e não procurem manter as ligações, as relações afetuosas. Porque a presença e o intercâmbio obedece a uma série de circunstâncias mais particulares, de que falaremos adiante, mas, desde logo, fica aqui expressa a misericórdia divina e a boa vontade dos espíritos a quem pedimos auxílio. O que significa que ninguém está destituído de auxílio. Esse auxílio nem sempre vem ao encontro daquilo que é a nossa visão da vida, mas vem ao encontro daquilo que são as necessidades que a criatura tem face ao seu programa de vida. Porque nós reencarnamos e não vimos destituídos de qualquer compromisso. Isto é, não chegamos à vida física e depois vamos ver como é que corre a maré. Quer dizer, como é que a situação corre. Antes de reencarnarmos, toda a criatura traz um programa de vida que é estabelecido previamente e é dentro desse quadro que a criatura vai viver um determinado número de circunstâncias que são necessárias à sua evolução. Salvo raras exceções, todos nós participamos no balanço que foram as experiências anteriores, as conquistas realizadas e os insucessos. E é mediante esse balanço que as reencarnações seguintes, ou a reencarnação seguinte, é projetada. E, portanto, elabora-se um compromisso de acordo com os interesses que nós temos face à eternidade do Espírito, àquilo que nos aguarda. Não é o momento. Ora, quando nós estamos na espiritualidade, a nossa visão da vida é uma visão muito mais alargada, cujo horizonte se estende pela eternidade. E convivemos de perto com uma realidade completamente diferente desta em que nos encontramos. E, portanto, sensibilizamos-nos muito mais e colhemos com muito mais interesse e determinação que se agiganta, que cresce, para determinar esse programa. O que queremos, de facto, é que o espírito possa evoluir, possa superar as suas limitações, os seus débitos para com as leis da vida e contraídas em vidas passadas, e que ainda não superou essas dívidas, não foram quitadas, e, portanto, há que fazer progredir a vida, a sua vida, e como tal ele compromete-se com uma série de circunstâncias. Ora, o que é que esse compromisso traz? Essencialmente, é a luta que a criatura tem que empreender contra o orgulho e o egoísmo nas suas mais variadas facetas. Porque estes, como dizem os espíritos, são os principais óbices da evolução espiritual da criatura humana. Ora, e eles desdobram-se. Eu não sei quem é que tem o telemóvel. Agradeço-me que cuidem em silêncio, por favor. Então, o espírito tem consciência e conhecimento e consciência do que falta realizar e ele participa nas escolhas.
das experiências que precisa na reencarnação imediata. E essas são das mais variadas. Das mais variadas. Em concordância com o balanço que faz e com o auxílio que recebe dos seus benfeitores espirituais, dos seus familiares, para esse mistério. Então, quando reencarna, a verdade é que a visão do mundo terreno é oposta à do mundo espiritual. Mergulha na carne e, por força da influência que a matéria orgânica, que o corpo tem sobre o espírito, porque lhe cerceia o conhecimento do passado e desses compromissos, e aquilo que encontra em termos de proposta de vida na Terra, o que é ser feliz agora e já. E o que é ser feliz na Terra? É atender os nossos caprichos para além daquilo que são as necessidades básicas para a existência da criatura humana. Mas, se possível, ir mais além. Porque a vida é uma só. A vida são 3 dias, como se costuma dizer. E este está quase a acabar, está quase a terminar, portanto só restam 2. E temos que andar depressa para conquistar o que entendemos ser necessário para ser feliz na Terra. E essas determinações, muitas das vezes, são caprichos e fantasias que estão em oposição àquilo que é o programa de vida estabelecido na espiritualidade antes de reencarnar. Então, quando não estamos atentos àquilo que são as necessidades espirituais da evolução, desprezamos o trabalho que devemos realizar, em concordância com o tal programa estabelecido, e damos vazão às nossas fantasias. Voltamos ao homem velho. Voltamos ao homem velho. Sem que o homem novo possa evoluir. E acontece que muitas das vezes a reencarnação que foi estabelecida com muita determinação, com uma visão espiritual muito grata e muito firme, ficou toda ela por realizar muitas das vezes. E acontece que passamos pela Terra durante determinado período de tempo e essa reencarnação é uma reencarnação praticamente falhada sob o ponto de vista espiritual. Então, não só temos que retomar o programa que ficou por realizar, mas como ainda lhe vamos colocar mais uns pesos em cima, que foram os insucessos do presente. Ora, na reencarnação seguinte, o programa, o que é que vai acontecer? Vai ser um bocadinho mais apertado. Quer dizer, já vamos ter pouca folga. Vamos fechar mais um bocadinho a torneira, a liberdade cerceada, a saúde limitada, que é para não fantasiarmos. E tudo isto em função das necessidades evolutivas do espírito e face aos débitos que tem. Ora, para a misericórdia divina, entendeu que a determinada altura era necessário que a humanidade tivesse maior consciência desta realidade. E, por essa razão, aparece a doutrina espírita, que não vem sobrepor-se a qualquer outra, mas ocupar um espaço que de facto estava vazio. E que facto era esse? Que espaço era esse? É a consciência e o conhecimento daquilo que somos verdadeiramente, espíritos imortais. E então, levar as pessoas ao questionamento. Porque a doutrina espírita é uma doutrina racional. Porque estou aqui, ou quem sou, porque estou aqui, e para onde vou e de onde venho. A verdade é que a nossa passagem pela Terra é uma passagem muito breve, face à eternidade do Espírito. Ora, todas estas questões são importantes para que a criatura humana se consciencialize do seu papel e da sua responsabilidade e compromissos diante da vida. Ora, para além disso, e sobretudo, a comunicabilidade entre os dois mundos. Ora, isto significa que nunca estivemos apartados, não estamos, nem estaremos. E à medida que a humanidade se for espiritualizando, portanto, vai saindo da retaguarda da vida e vai se aproximando cada vez mais da vanguarda. Ora, quanto mais evoluída for a criatura, mais integrada, mais próxima está da espiritualidade, porque
ela própria está muito mais sensível, muito mais aberta, muito mais racional e muito mais esclarecida sobre a sua natureza e o seu destino. Ora, então significa que as evocações não são de agora, do momento. Elas remontam à antiguidade e vão continuar a prevalecer e a existir no seio da criatura humana. Alguma dúvida relativamente ao assunto? Faz favor. Só uma questão. Por exemplo, vamos imaginar que um ser não está a cumprir o seu plano e aquilo que se comprometeu a cumprir. A qualquer fase da vida ele pode retornar a esse plano mesmo estando encarnado? Ou seja, pode. É a mesma coisa que a criatura. Se eu cometi um erro, okay. Cometi um erro, às vezes, enfim, propositadamente, outras vezes por impulso, irracionalmente, toma consciência do erro cometido e pode retificá-lo. Okay. Não é? Portanto, pode retomar. Porque se não fosse assim, o ponto de partida para a vida é Deus como Criador. E quais os seus atributos? É fundamental percebermos quais são os atributos de Deus para que não nos condicione o processo evolutivo, o trabalho que nos está reservado. Então, os atributos de Deus são, em grau absoluto, o amor pela sua obra, pela vida que criou, e a sua misericórdia infinita. Ora, se a criatura não tivesse possibilidades de retificar os seus erros, estaria em contradição com os princípios, atributos que nós aceitamos em Deus, que é, em grau absoluto, a sua misericórdia. Quer dizer que estávamos irremediavelmente destinados ao mal, ao insucesso. E isso é uma contradição com aquilo que acabamos de dizer, que é a disposição da vida, os atributos de Deus. Está certo? Faz favor. O Chico já dizia, posso não fazer um novo princípio, mas posso fazer um novo final. Exatamente. Em concordância com essa possibilidade. Nós temos sempre a possibilidade de retomar o programa da nossa vida. Mas, volto a dizer, é fundamental para que não nos condicione. Nós somos espíritos que vimos, na sua esmagadora maioria, das religiões tradicionais e até ortodoxas, onde aprendemos durante N reencarnações experiências difíceis de que Deus era um tirano, que Deus castigava, que Deus só... E criamos dogmas, como seja, fora da igreja não há salvação, e portanto nós corremos todos para essas igrejas, dentro destes conceitos e destes dogmas, à espera que Deus nos atendesse os caprichos. E então olhamos para Deus como se Ele se tratasse de uma criatura humana e se, portanto, sujeito a humores. Há um dia qualquer que eu levanto-me bem disposto, nesse dia os decretos são todos assinados a favor dos meus súbditos. No dia que eu me levantar mal disposto, bem, hoje não te levo aí o pedido. Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Desculpa. Falou sozinho aqui. É sério? Te escutou e começou a falar. Portanto, há um dia em que nós olhamos para Deus e vemos como é que está a disposição dele. Está bem disposto, é hora de ir lá levar o decreto para ele assinar, que é o que nós desejamos, que esse decreto seja a nosso favor. Se ele está de mau humor, nós não o levamos. Ora, para isso, o que é que as religiões tradicionais e ortodoxas criaram? As disposições e os sacrifícios corporais. Então, para que é que servem os sacrifícios corporais? Para negociar com Deus. Tu dás-me isto e eu dou-te aquilo. E estamos à espera que Deus dê, porque se Deus não der, eu também não faço. Primeiro cumpres a tua parte, depois cumpro a minha. Ora, tudo isto não só para que o rebanho não saia debaixo da influência e dos condicionamentos humanos, e por outro lado, para que a criatura amedrontada possa estar sob o peso do medo de um Deus tirano. E a doutrina espírita desmonta tudo isso.
Porque tudo o que está jusante desse princípio tem que ser, em grau absoluto, ligado aos atributos divinos. Misericórdia, amor, tudo isso. Deus possui em grau absoluto. Portanto, nós somos livres. Quando se diz livres, é claro que a nossa liberdade está condicionada ao nosso estatuto evolutivo. Mas somos livres de usar o nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal. E conhecedores desta realidade, da lei de causa e efeito, já sabemos que a cada ação corresponde uma reação. Ora, a verdade é que sempre que a criatura se arrepende, Deus permite que ela retome o curso do seu processo evolutivo. É tão simples quanto isso. Então, vamos adiante. O espírito evocado, na questão segunda, o espírito evocado atende sempre ao chamado que se dirige. Isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. Quais as causas que podem impedir o espírito de atender ao nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal, se acha encarnado. Porque também as evocações podem ser para atender espíritos encarnados. As missões de que esteja encarregado, ou ainda o ser negado a permissão. Há espíritos que nunca podem comunicar-se, diz aqui Kardec, como resultado dos seus estudos e das suas experiências. Portanto, há espíritos que nunca podem comunicar-se. Os que, pela sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra. Portanto, a mundos primitivos. Portanto, os mundos e as humanidades interagem entre si, mas em circunstâncias especiais. Os mundos primitivos e os espíritos aí encarnados não têm condições de sair do seu círculo muito estreito e muito apertado. Porque estão, salvo raras exceções, estão nos primórdios da sua evolução, no início do processo evolutivo. Ora, acontece, salvo aqueles em que estão aí por resgate, e circunscritos a esse mundo, as condições são muito pesadas e muito restritas. Portanto, nesses mundos, ainda o homem, o espírito, não conquistou sequer a palavra. Está mais próximo da animalidade do que da humanidade. Estão a compreender? Portanto, a vida é muito precária, muito restrita, nos primórdios. E, portanto, sequer ainda atingiram o ponto em que nós estamos, da intelectualidade em que nós estamos. Partindo logo de um ponto muito capital, que é da fala, de se comunicarem pela fala. Portanto, comunicam-se como os animais. Tampouco o podem os que se encontram nas esferas de punição, salvo se lhes for concedida permissão especial por um fim de unidade geral. Portanto, espíritos que estão detidos e retidos em regiões de punição, porque são espíritos extremamente violentos, relapsos, com reencarnações sucessivas sem qualquer progresso. Antes, pelo contrário, adensam o seu endividamento espiritual face às leis da vida e, como tal, não se podem comunicar com ninguém. Não têm permissão para atender a qualquer chamamento. Não têm condições para isso. Salvo, enfim, condições especiais. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que já tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo de onde o chamam, pois de contrário é estranho às ideias desse mundo e nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. Portanto, nós vivemos num mundo de imagens, de objetos, e a nossa realidade é esta. Quando queremos falar com alguém, isto passa-se muito frequentemente com os espíritos que já estão
por exemplo, os livros de André Luiz nos falam dessa realidade, que é uma realidade muito próxima da Terra, o nosso lar, essa colónia espiritual que é muito próxima da Terra, situada na região do Rio de Janeiro, e, portanto, digamos que os espíritos que aí se encontram são espíritos que se identificam com a humanidade ainda, salvo exceções que existem. Ora, que era o caso de André Luiz também. Acontece que muitos dos objetos do meio ambiente, dos animais que aí existem, os espíritos, quando se comunicam connosco, não podem, têm dificuldade em transmitir a ideia e a figura, porque nós vivemos num mundo de objetos e de comparações e não temos nada que se pareça. Nem as cores, nem o formato de uma simples flor que existe do lado de lá e que não existe do lado de cá. E, portanto, só aquilo que conhecemos é que é a realidade para nós. Portanto, o que sai do espectro do nosso conhecimento, para nós, não existe. Ora, e há muita dificuldade. E como existe essa realidade, que foi um grande óbice na altura em que o livro foi psicografado, é exatamente a dificuldade que nós temos para aceitar aquilo que sai do nosso espectro. A não ser que haja, de facto, como há muitas experiências que ocorrem, provavelmente com pessoas que aqui se encontram, das nossas viagens astrais que ocorrem durante o sono, principalmente. Em que nós podemos viajar e visitar estas colónias, visitar amigos que aí se encontram, familiares, e trazemos as impressões daí que passam a ser uma nova realidade para nós. De que a vida prossegue, porque a experiência é tão vívida, tão presente, que para nós ela é como se fosse a realidade em que nos encontramos. Ora, temos dificuldade, ou os espíritos têm dificuldade em fazer chegar as suas ideias, porque nós precisamos de comparações, e quando os objetos e as figuras que aí vivem, que aí estão, não encontram correspondência, há dificuldade. Não só de lá para cá, como daqui para lá. Não é verdade? Se alguém vem de um país qualquer, aqui entre nós, vem de um país qualquer estrangeiro, viu um objeto qualquer lá, que ainda nós não conhecemos, que ainda não vimos na internet, porque hoje a nossa vida está toda na internet, não é? Pomos a vida ao sol ali na internet. Então, não está lá nada, nós dizemos, estou a duvidar disto. O quê? Não, aquilo era uma coisa belíssima que eu vi. Não, tem paciência, mas eu não vou nessa, não acredito nisso. Isso é invenção. Né? Portanto, o nosso mundo é um mundo muito precário. Diga, Márcia, faz favor. Não, você me fez lembrar agora o aerobus, né? Porque agora a gente já tem um trem, em algum país aí que eu vi outro dia, que ele não encosta no solo. Temos né? vários. Ele está, a força magnética, eletromagnética, ele está suspenso. Né? E quando o nosso lar foi lançado, que falou do aerobus, né, era impossível a gente conceber algo assim. Né? Mas a diferença aqui é que a liberdade, nestes casos, quem gravita por meio de força gravitacional, em que são ainda as ferrovias, mas está ali circunscrito. Não pode sair dali. No caso do aeróbus, é livre. Circula como um avião. A questão é a energia que o alimenta. Agora, na época sim, era uma novidade, porque ainda não existia sequer meios de locomoção. Estávamos ainda no dirigível. Ainda estávamos com as primeiras experiências do dirigível. Portanto, não só a energia e a liberdade de movimentos. Enquanto que estas são as forças eletromagnéticas que mantêm, de facto, as carruagens suspensas sobre o carril. Não tem contacto direto nem atrito. Ora, então, vamos ver. Para que um espírito, já dissemos aqui, o mesmo já não se dá com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Ora, porquê uns que estão no topo e outros que estão no topo da classe, daqueles que se podem comunicar connosco, e outros na base? É que os de cima
têm maior intelectualidade, inteligência, conhecimento, experiências. Os que estão em baixo estão identificados com o nosso mundo, mas não podem ir além disso. Nós temos mesmo no livro dos médiuns, no capítulo reservado às experiências dos efeitos físicos, que são provocados por espíritos inferiores e que Kardec trazia às suas reuniões mediúnicas para perguntar, para ele explicar como é que o fenómeno ocorria. Atirar pedras para as paredes, aqui no caso era a partir atacar uma casa, um estabelecimento comercial, que partiam vidros e tudo. Porque é que isso ocorria? Como é que ocorria? E o espírito só dizia, não, eu sei que isso ocorre e que eu participo, mas como não sei explicar. Ora, só um minuto que está aqui alguém que eu vou pedir, que ele sabe, e então vem o espírito São Luís, que era o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vem explicar a Kardec os princípios científicos de como ocorriam essas experiências, como sejam, por exemplo, a movimentação de objetos, a penetrabilidade dos objetos, tudo isso era o espírito de São Luís que aplicava. Veja-se o fenómeno, que é muito interessante, o mecanismo. O fenómeno é provocado por espíritos de ordem inferior, que estão próximos da nossa realidade. Mas eles não tinham inteligência suficiente, para explicar como é que o fenómeno ocorria. Eles sabiam que, usando o pensamento, eles podiam fazer deslocar um objeto em determinadas alturas. Mas nem sempre isso ocorria. Então, porquê é que ocorre numas alturas e não ocorre noutras? Eles não tinham nem inteligência, conhecimento e capacidade para explicar. Estamos a compreender? Então, havia alguém que estava ali, junto desse espírito, durante as reuniões mediúnicas, e que vinha explicar a Kardec o que é que se estava a passar. É por isso que aqui diz que o mesmo já não se dá em missão, que era o caso do espírito São Luís, protetor do centro de Kardec. Ou em expiação, que são espíritos inferiores que estão próximos da nossa realidade. Na questão quarta, deixa-me explicar aqui de novo, que quais as causas que podem impedir um espírito de atender ao nosso chamado. Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Os espíritos somos nós. Nós somos espíritos. Sabiam? Nós somos espíritos. Não é? Só que estamos aqui agora, daqui a bocadinho ou amanhã, Deus queira que seja daqui lá para 20 ou 100 anos, salvo seja, estamos do outro lado. Portanto, ou estamos cá ou estamos lá. É tão simples quanto isto, não é? Por isso ninguém tem medo de morrer. Diga? Nada. Ia dizer que não tem. Não ouvi dizer que tem, não. Daqui ninguém nos ouve. Eu também. Mas eu passei a ter medo desde o dia que eu ouvi você falar que tinha. Tem, imagina eu. Ué, mas Chico no avião também não falou, né? Emmanuel não chamou a atenção dele, ele começou a gritar junto com todo mundo, né? Ele falou assim, morre com educação. Com dignidade. Dignidade. Exatamente. Portanto, é importante percebermos isto, o que eu vou explicar, porque agora está na moda. Nós recebemos muito aqui no centro, nas chamadas telefónicas. Os senhores aí têm cartas psicografadas? Agora está na moda. Na internet é carta psicografada, paletes de cartas psicografadas. Toda a gente faz cartas psicografadas. Toda a gente tem uma força de expressão. Mas a tendência é a procura. E quando nós agimos irracionalmente, com o devido respeito, sobre esta matéria, desconhecendo o que está por trás deste mecanismo, nós tornamos-nos incautos e acreditamos em qualquer coisa. Mesmo eu posso escrever uma carta, uma mensagem espiritual, com muito mais capacidade que espíritos que estão desencarnados.
E qualquer um dos senhores pode fazer isso. Porquê? Porque o facto de estar desencarnado não quer dizer que esses espíritos, na maioria, que circulam à nossa volta, são espíritos que nos são inferiores em termos de conhecimento e de intelectualidade e de moralidade. Estão-me a compreender? Logo, as suas... Eu disse, e volto a repetir, a maioria dos espíritos que estão próximos de nós. Ora, são esses que nestas manifestações mais materiais e humanas, são eles que se comunicam em maior número. Compreendem? Porquê? Porque estamos ainda no mesmo patamar. E porque ainda nós cuidamos pouco daquilo que é o nosso trabalho de renovação íntima. Os nossos pensamentos quais são em predominância? Pensamentos positivos ou pensamentos depressivos? São positivos a maioria? Não. Não. Os senhores vejam que hoje, ontem anunciaram que ia haver mau tempo, hoje já tem muitas cadeiras vazias aqui. Está uma coisa relacionada com a outra? Está. A semana passada, um dia de sol, vamos a ver que tínhamos que meter aqui mais cadeiras dentro. Compreendem o que eu estou a dizer? Não é nenhum reparo que eu estou a fazer. É só para perceber. Férias, né? Como? Pronto, férias. Também pode ser, também fosse férias. Mas o que pode acontecer é que nós estamos submetidos, e não damos conta, submetidos a um estado de pressão e também de pensamentos viciosos, aqui no sentido de serem negativos, como é que é dizer? Não é propriamente... São depressivos, mas de caráter inferior, até muitas das vezes. Pensamentos negativos. E isso gera um quadro mental, espiritual à nossa volta que permite aos espíritos inferiores encontrar respaldo. Nós ainda... Há um ditado popular aqui, eu não sei se isto também é aqui brasileiro, mas não sei se no Brasil, mas em Portugal há um ditado popular que diz: de véspera só o peru é que morre. Não é? De véspera só o peru é que morre. Mas nós já começamos a prever a nossa morte muito tempo antes. Qualquer coisa, temos medo de vir à janela, temos medo de apanhar um pouco de sol, temos medo de apanhar um pouco de chuva, temos medo disto, temos medo daquilo, criamos as nossas fantasias e isso estabelece um quadro depressivo, emocionalmente negativo e, como tal, é essa a energia, esse campo energético e vibratório em que nós nos movimentamos. E às vezes, esse é veículo que permite, veículo de comunicação com os espíritos que se encontram, inferiores que se encontram à nossa volta, e eles encontram meio e condições para se aproximarem de nós. Mas na maioria das vezes o problema não é dos espíritos, é nosso. Porque nós vivemos fechados numa camisa de forças que resulta dos nossos pensamentos negativos. Então nós temos a obsessão, que de forma genérica é definida como a influência negativa de um espírito sobre outro espírito, mas também o processo de auto-obsessão. Porque o espírito que está habituado a viver nas trevas, na escuridão, tem muita dificuldade em habituar-se à luz. E, portanto, como o nosso círculo vicioso mental é negativo, pernicioso, nós temos dificuldade em olhar para a vida de uma forma positiva. Então isto significa que os espíritos que eventualmente se comunicam connosco são espíritos do mesmo quilate. Ora, para além disso, como nós vemos aqui na mensagem, é necessário que os espíritos, quando há um trabalho sério, é preciso que haja condução, orientação dos espíritos que nos tutelam. Porque a mensagem que nos chega deve ser uma mensagem enobrecedora, não uma mensagem corriqueira. E nós somos capazes, nós espíritos que aqui estamos, somos capazes de escrever um trecho mais ou menos longo, uma mensagem mais ou menos longa, enobrecedora, que leva
alegria, conforto espiritual, por aí adiante. Portanto, dá auxílio aos outros. Há outras pessoas que escrevem de forma negativa e deprimente. Acontece o mesmo com os espíritos que estão do lado de lá. Ora, quando o trabalho que está a desenrolar-se ou em curso, as pretensões não têm um fim útil e enriquecedor sob o ponto de vista espiritual, os espíritos não se podem comunicar. Por aqueles que nos tutelam, não autorizam. Porque quer dizer, vêm acrescentar mais problemas aos problemas que nós já temos. Por outro lado, há mensagens que chegam que são mensagens de água e açúcar. Um caldozinho que nós não conseguimos encontrar princípio, meio e fim que nos ajude a sair do quadro em que nos encontramos. Estamos a compreender? Então, veja-se, a quantidade de livros, partindo do... Só aqui. Vou só pegar neste. Olhem só a quantidade de livros que está aqui a tratar de assuntos diferentes. Cada livro é um tema. Olha, momentos de felicidade, momentos de alegria, faz isso e viverás, momentos de esperança, todos eles repletos de mensagens diferentes e motivadoras, que nós devemos ler, estudar e refletir. Estamos só a falar deles, para além daqueles que são as 5 obras de Kardec, da codificação. O que acontece é que nós somos preguiçosos, com o devido respeito, não queremos ler nem queremos estudar. Então nós andamos a correr atrás das psicografias para ouvirmos quem? Os nossos guias espirituais, os nossos familiares, os nossos amigos. E o que é que estamos à espera que eles nos digam? Aquilo que nós já sabemos, mas não tomamos atitude, mas que interiormente nós já sabemos que é aquilo. Não, nós queremos que nos venham dizer que eu fui rei. Eu gostava muito. Você foi rei muitas vidas. Esta não foi porque, infelizmente, olha, você não chegou a tempo para receber o certificado, o diploma. Mas você é rei. Ou é rainha. E é isso. Porquê? Porque nós queremos que nos massajem o ego. Nós não sabemos viver com as nossas limitações. E às vezes nós projetamos aquilo que não somos, aquilo que gostaríamos de ser e não conseguimos atingir. Estabelece-se um quadro depressivo que nos derrota. Trabalho, né, Alexandre? Diga? A gente quer terceirizar, é isso que só cabe a nós fazermos, né? Que é Com a nossa certeza. reforma íntima. A gente quer terceirizar, a gente quer uma receita mágica para ser feliz. Com certeza. Mas Não existe. a Sem esquecer doutrina que a gente está espírita... num planeta de provas Diga. e expiações. Sem esquecer que nós estamos num planeta de expiações e provas. Então, esses espíritos que estão em torno da Terra são espíritos ainda inferiores também, né? Mas nós temos que... É oportuno perguntar. Mas será que todas, aqui no caso das psicografias, será que todas elas não são... Não há entre elas que sejam reais, verdadeiras? Sim. O que é que os espíritos nos vêm dizer? Se for já um espírito, relativamente, enfim, com os nossos conhecimentos, vem dizer, olha, tem atenção, dá atenção ao que tu precisas, do ponto de vista moral, da renovação que tu precisas de fazer, para quando chegares aqui não seres surpreendido como eu, e as dificuldades vão ser maiores. Ora, não te desesperes, motiva-te para a vida, confia em Deus. Estão a compreender? É isso que um espírito já minimamente elucidado, conhecedor da realidade que ocorre do lado de lá, quando vem dizer, num trecho pequenino, gostamos muito de ti, estamos com saudades tuas, mas tudo prossegue. Confia em Deus, agora tens de ficar aí e nós aqui estamos. A separação é momentânea. Tão simples quanto isso. Um espírito que já esteja mais ou menos esclarecido. Se for um espírito inferior, muito acontece, você é uma pessoa de facto extraordinária. Você é uma pena, está-se a perder aí no mundo. Você já devia ser santo com as suas virtudes. E é o que nós queremos. Assim, estou a ser injustiçado pela vida. Então é atrás disto que nós corremos. Salvo as melhores intenções, às vezes saudades, por aí adiante. Mas também é preciso saber que nestes meandros das comunicações espirituais há as verdadeiras e há as falsas. Mas também os seus não veem por aquilo que corre à nossa volta com as fake news.
há ocorrências a nível mundial importantíssimas que ocorrem e, enfim, ou que ocorreram com base em notícias falsas. Esta semana, vem a talho foi-se, na Argentina, apareceu a figura do presidente, que já desencarnou, do Andrés Pérez, que alguém na área criou uma imagem do presidente através da inteligência artificial e ele está a fazer um discurso público a apoiar o candidato do partido dele para as eleições que estão para ocorrer. É um perfil falso. Aquilo prejudicou alguém? Não prejudicou ninguém. Em vez de pôr lá a figura do autor, pôs a figura de outra criatura. Mas é só para percebermos como nós precisamos de estar atentos. E esta realidade, esta realidade virtual, nem sempre corresponde à realidade espiritual e nós temos que estar atentos a esta e saber. E para isso é preciso estudar a doutrina espírita, porque senão não estamos em condições de fazer essa triagem nem essa seleção. Ora, para além disso, os médiuns, cada médium tem as suas características próprias em termos de faculdades mediúnicas. E não só das faculdades mediúnicas, mas também do seu campo mental, das energias que projetem e que se movimentem, do seu caráter moral. Então, não é qualquer espírito que encontra nas minhas faculdades ou nas faculdades de outro médium as condições para se comunicar. Porque quando não há esta fidelização, o que acontece é que o espírito pode dizer que é o espírito do Alexandre e não é. Pode ser um Alexandre qualquer, mas não é este. E nós acreditamos porque não estamos a ver. Mas acreditamos que é o Alexandre. Mas não é aquele Alexandre, é outro. Diga, por favor. Só uma questão. Mas aí é também porque estamos muito presos no nosso campo mental, certo? Porque quando há uma ressonância e quando nós sentimos essa fidelização, nós começamos a conseguir distinguir se é realmente aquela pessoa ou se não é. Não. Não? Não. Okay. Não, porque os nossos pendores, a nossa sensibilidade não é infalível. Ok. Compreende? Portanto, aquilo que se faz necessário é estudar e conhecer os mecanismos e a dinâmica das relações mediúnicas e espirituais. Okay. Não é? Porque se nós vamos confiar cegamente na nossa intuição, na nossa sensibilidade, podemos estar errados. Não é? Isso não é tão raro como isso. Ora, isso é fundamental perceber este mecanismo, que nem todos os médiuns têm condições para atender às necessidades para se comunicarem. O que significa que o espírito que se vai, o espírito comunicante, pode não corresponder àquele que nós estávamos à espera. Está-me a compreender? Então tudo pode redundar numa falsidade. Muito bem. Então não é fácil a comunicação espiritual e mediúnica. Diga, por favor. E Alexandre, por exemplo, um espírito que se manifesta em locais que não são apropriados, a gente já parte do princípio que aquilo dali é uma coisa, por exemplo, um espírito sério, um espírito não vai a uma cartomante, por exemplo, que cobra para mandar informações, enviar informações, quer dizer, também parte do nosso bom senso, né? Sem dúvida. Mas há reservas. E aqui, no caso, nós temos que atender àquilo que... o que nós estamos aqui a falar não é para os outros lá fora, é para nós. Porque nós, muitas das vezes, ficamos pela periferia da doutrina, dos conhecimentos, e não adentramos, não mergulhamos em profundidade, no conhecimento. Mas suponhamos, por exemplo, que uma cartomante, que é uma criatura que nunca teve acesso à doutrina espírita, tem faculdades mediúnicas. As faculdades mediúnicas, quanto é que ela ganha? Qualquer coisa, não é? Ela vai pensar que tem uma faculdade que é natural, como seja de jogar futebol.
Porquê é que são de pagar milhões de euros ou de dólares a jogadores de futebol? As suas faculdades são naturais. É o mundo dele, não é? Da cartomante também é o mundo dela. É um predicado como é outro predicado qualquer. Ela não tem conhecimento de mais nenhuma realidade. E quer ajudar. Agora, apesar disso, ela pensa, não, eu quero ajudar esta criatura, de facto, que ela está a sofrer muito. Está a sofrer muito. Ora, se não há outra disposição, outro meio e outras condições para auxiliar aquela criatura, então os bons espíritos valem-se da cartomante para auxiliar aquela pessoa. Está a perceber? Tudo é intenção, né? Pronto. O que depende aqui, nós não nos podemos deter nas aparências. Temos que ir, para isso é que se deve estudar a doutrina espírita e sobretudo, a misericórdia divina. Atrapalha alguma coisa que a cartomante, aos espíritos que a cartomante leve dinheiro? Não. Ela não tem conhecimento mais nada. A vida dela é aquela. Mas tem boas intenções, bons princípios e quer ajudar a criatura. E recebe a ajuda. Ela, a cartomante, é veículo da ajuda dos benfeitores para aquela criatura que está em sofrimento. Estamos a compreender? Depende da intenção, né? Exatamente. Está certo? Muito bem. Já temos aqui, vamos aqui adiante. Na quarta questão. Por que motivo pode ser negada a um espírito a permissão para se comunicar? Pode ser uma prova ou uma punição, para ele ou para aquele que o chama. Pode ser uma prova ou uma punição. E uma punição, uma prova porquê? Para saber até onde é que vai a nossa fé. E a fé dos espíritos que não se comunicam. E porquê uma punição? Porque provavelmente a criatura pode não ter feito nada de mal, mas pelo menos não está habilitada, nem requer em sinceridade a ajuda que pretende. Portanto, tem que aguardar e tem que fazer o seu esforço. Tem que fazer o seu esforço, porque a grande questão, volto a dizer, referiu no início do trabalho, nós somos espíritos que jornadeamos pelos caminhos das religiões ortodoxas e tradicionais durante N tempo. Basta estudar a história. E estudando a história das religiões, nós estivemos lá. Ora, esses conhecimentos que foram repetitivos ao longo das reencarnações ainda surgem nos dias atuais. Então, nós gostamos ainda de acender uma velinha para os santos, para rezar aos santos. Gostamos de nos benzer. Então, digam-me uma coisa. E se uma pessoa não tiver braços, como é que se vai benzer? Com o nariz. Não é? Com os pés? Mas e se não tiver pés também? Então isto significa que tudo isto são artifícios que as religiões criaram para prender as ovelhas no seu redil. E nós, quem fala disto, fala das imagens, e nós pensamos que esses são, digamos assim, são os caminhos da fé. Não. São mecanismos de fuga. Transferência de responsabilidades. Eu não faço o trabalho que é necessário. Então estou sempre a pedir aos santos que me salvem. Mesmo. E eles lá de cima dizem, mas tu não queres ser salvo, então a pessoa cai ao lago. Não quer nadar, diz assim, o senhor nade para cá um bocado, nada. Ele não está direitinho, o que é que o socorrista tem a dizer? Os espíritos é a mesma coisa. Ele quer ser salvo, não faz nada para se salvar, então não há comunicação. Que é para a pessoa, pela dor, que é sempre a mestre destas operações e que nos ajudam. Na questão 5, como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que são dirigidas em todos os pontos do universo? Estejam onde estiverem os espíritos, se nós orarmos com fervor e com fé, a nossa oração chega onde eles estiverem. Seja no mundo inferior, seja no mundo superior.
muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vos vão procurar. Porém, aqui passa-se um fenómeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Sabem quando é que foi publicado o livro dos médiuns? 15. Já sei. Sabem a música, não sabem a letra. Conseguem ler ali? Eu dou ajuda, ninguém aceita? Olhem aqui do lado direito. Não conseguem ler, provavelmente. Ah, espere, só um minuto. Eu vou ver se consigo aumentar aqui a imagem. Aqui embaixo, conseguem ler? 1800. Eu ajudo. 15 de janeiro de 1861. Foi quando foi publicado. E o Livro dos Espíritos? 57. Em 1857. A primeira vez que foi revelado ao mundo, através de um cientista escocês, em 1860, das ondas vibratórias. 1860. James Maxwell. 1860. O primeiro telefone, a primeira emissão de rádio, apareceu em 1901. Portanto, mas o telefone em 1876. Portanto, e a rádio foi pouco tempo depois que Marconi, o italiano, desvendou a comunicação via rádio, portanto, sem fios, que permitia a comunicação entre as criaturas, entre as pessoas, portanto, sem qualquer ligação física. Ora, a primeira emissão de rádio foi em 1901. Portanto, veja-se o tempo que a evolução da ciência até que isso se efetivasse. Mas, por que é que estamos a fazer esta referência? Porque à época, ainda os espíritos, os seres humanos, a ciência terrena, não tinha chegado a esta conclusão. A existência das ondas eletromagnéticas que são projetadas e permitem a comunicação à distância. E, como tal, não era possível ainda aos espíritos falar disso. Embora, no Livro dos Espíritos, já tivessem mencionado o fluido universal, o fluido cósmico universal, por onde viajam os pensamentos. Mas isso ficou ali circunscrito. E agora, quando de forma efetiva aqui Kardec coloca esta questão, não havia na Terra ainda correspondência científica para ele poder explicar esta matéria. Agora sabemos que, de facto, as ondas eletromagnéticas também elas se projetam através do fluido universal, que envolve todo o planeta e que se projeta pelo espaço afora, e, portanto, é através desse fluido universal que os nossos pensamentos viajam e que viajam todos os movimentos eletromagnéticos. Estamos a compreender porque é que não podiam, à época, ainda reportar-se a este detalhe. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na Terra ouves a voz. Portanto, através do fluido universal, o nosso pensamento, que é uma força eletromagnética que se projeta, leva ao nosso apelo muito particular, e os espíritos a quem dirigimos essa evocação, essa oração, esse pensamento, recebem por identificação própria. Estamos a compreender? É um telefone, né? É? É um telefone. Do género, exatamente. Tem direção, né?
E quando o telefone às vezes é demasiado rápido, nós queremos parar aquilo e queremos parar a comunicação e às vezes não Fazemos como no telemóvel com o ligar. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que pede, né? É às vezes automático, é isso? O que é o pensamento? Sim. Temos que ter autocontrole. Ok. Autocontrole. Porque se nós vamos na rua a correr ou mesmo de carro, temos que ter noção do perigo que representa a velocidade que imprimimos, não só ao nosso corpo, quando corremos, mas ou andamos, ou então também aos veículos, não é? Portanto, autocontrole. Pensamento muito veloz, temos que aprender a discipliná-lo através da meditação. É onde aprendemos nesses momentos, são exercícios muito importantes para aprender a disciplinar o pensamento e a controlá-lo. E a estar no aqui e no agora, certo? Porque às vezes há uma certa... Não, nós podemos viajar, sem dúvida, mas no momento próprio, não é? Ok. Portanto, controlar, isso é importante, controlar a mente, controlar o pensamento, que é para controlarmos também o vocabulário, Ok. as palavras, não é? Ok. Porque senão nós soltamos as palavras, o vocabulário, e nem sempre conseguimos ter controle nesse detalhe. Por indisciplina. Será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado. Ora, isto significa que, grosso modo, a Terra. Mas se eventualmente o espírito a quem nos dirigimos está fora do âmbito terreno, físico ou espiritual, alcança o nosso pensamento, ultrapassa essas barreiras, de acordo com os méritos que temos, com os nossos créditos e a quem dirigimos esses apelos. E quando não atingem espíritos já de um determinado gabarito, naturalmente que os seus colaboradores mais próximos atenderão às nossas rogativas. O espírito no além é como o viajante que no meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, dirige-se para o lado de onde o chamam. Portanto, estamos em permanente comunicação com os espíritos, para lá e para cá. E relativamente às evocações, tenhamos em atenção que, como dizia Chico Xavier, o telefone, no que diz respeito às comunicações espirituais, toca sempre de lá para cá. O que quer dizer que as chamadas não eram nenhumas praticamente daqui para lá. E as evocações, quando elas não atendem a princípios mais nobres, têm por objetivo, correm o risco de serem falsas partidas, falsas realidades. E é com muita cautela que nós temos que lidar com estas circunstâncias. Na casa espírita, as atividades, as relações espirituais, portanto, com os espíritos que aqui circulam, que aqui se encontram, com os benfeitores espirituais, é sempre no sentido de enobrecer o próprio momento, a atividade, o auxílio que se vai prestar aos espíritos que se apresentam. Eu posso, nestas circunstâncias que hoje acabamos aqui de estudar, evocar um espírito qualquer e ele não aparece. Eu tenho que estar preparado para isso. Porque tenho conhecimentos. Estudamos a doutrina espírita. Está certo? Então, nós vamos pedir que venha o espírito A ou venha o espírito B? Não. E as questões que temos que colocar aos espíritos são aquelas que, de facto, levantam dúvidas. Que depois de ponderações, de estudo, não encontramos respostas válidas para as nossas dúvidas. Então, são essas dúvidas sérias, honestas, que colocamos aos benfeitores para não estarmos a ser caprichosos e só para termos à nossa disposição o espírito que vem atender aquilo que nós pretendemos. Portanto, a relação espiritual, a comunicação entre os espíritos deve ser sempre de teor sério e enobrecedor. Estamos a entender? Sempre esse objetivo. E em muitas circunstâncias,
aqueles a quem invocamos não têm condições de chegar até nós, pelas mais variadas razões. Às vezes, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse não vai acontecer, porque aqueles quem nós julgamos protetores não são propriamente protetores. Não são propriamente protetores. Eles potenciam os nossos caprichos. Estão-me a compreender? Então, não são capazes de nos ajudar a encontrar aquilo que nós, de facto, precisamos. É os nossos maus pendores e o que é preciso fazer para os tornarem virtudes. É tão simples. É muito simples. O que precisamos é estudar a doutrina espírita e estarmos capacitados para esta avaliação. Alguma dúvida relativamente ao tema? Assim sendo, vamos pedir licença para encerrar o trabalho. Mergulhados neste ambiente de paz e harmonia, são momentos de alegria e de conforto espiritual que nos unem na oração singela que dirigimos a Deus e a Jesus em agradecimento pela oportunidade da manhã, pelo reencontro, permitindo-nos o estudo e reflexão do ensino dos Espíritos, que muito nos auxiliam no trabalho de crescimento interior. Querido Pai, querido Jesus, apesar das nossas limitações morais, apresentamos os nossos agradecimentos e rogamos simultaneamente que nos auxilie nos momentos de maior debilidade, fragilidade emocional, para que tenhamos coragem e ânimo no trabalho que nos compete realizar. Inspire-nos à solidariedade, à fraternidade, ao amor ao próximo. Vejamos em cada necessitado a Tua própria figura, Senhor, que nos solicita socorro e amparo. E neste espírito solidário, fraternal, conquistamos paz e harmonia, coragem e ânimo para seguirmos adiante. E neste período de transição planetária, as atribulações, as vicissitudes recrudescem. Contudo, Senhor, sabemos que nos encontramos aqui no momento certo, a fim de aproveitarmos a oportunidade para ressarcirmos os nossos débitos e, simultaneamente, seguirmos adiante. Pedimos-te pelos que mais sofrem. Lembramos os familiares e amigos, particularmente os que retornaram à espiritualidade recentemente e que adentram um mundo novo, desconhecido até ao momento, mas que agora, Senhor, no convívio dos seus entes queridos, recuperam e retomam a marcha do progresso e do conhecimento. A nós outros, Senhor, conforta-nos e ampara-nos. A todos quantos aqui se encontram, no plano físico e no plano espiritual. Deixa que dos altiplanos da vida deixam as vossas bênçãos, perfumadas de amor e de harmonia, pétalas luminosas,
que inundam todo o recinto, pousando suavemente em cada um dos presentes, encarnados e desencarnados, confortando-nos a alma, Senhor. Muito obrigado.